Então, pessoal, boa noite a todos, né? Estamos dando início aqui à disciplina de atitude empreendedora, tá? Eu sou o professor Diogo Bezerra, professor aqui da FCT, e a gente vai estar acompanhando aí, juntos essa disciplina, né? Mas esse módulo aí do curso. Esse material foi preparado pelo professor Raoni, né? Ele tem experiência com inovação, devido à sua experiência no Escritório de Inovação e Tecnologia da Universidade. Né, e nos ajudou aí a preparar todo o material dessa disciplina. Então, a gente vai estar dando início aí, tá? No nosso conteúdo. Lembrando a todos que no vídeo que a gente fez, o vídeo de apresentação, tem lá toda a explicação do guia de estudos, né? Mas se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato, também perguntar aqui nessas duas aulas que teremos, ou agora ou na próxima semana. Então, pessoal, estou apresentando aí, a apresentação apareceu para vocês? Apareceu, apareceu. Ótimo. Tá, então nessa nossa primeira apresentação, a gente vai estar falando a parte do capítulo 1 e capítulo 2 do fascículo, tá? Que vai tratar sobre inovação, startups e propriedade intelectual. Então, aqui, como tem pouca gente, a gente pode ir dar uma conversa um pouco mais informal. Se tiver alguma dúvida, pode parar e a gente vai nessa dinâmica, tá? Então, a gente tem muito falado, né, sobre startups, né? Não sei no contexto de vocês, mas a gente acaba escutando muito aqui na universidade, né? Não é algo tão novo, né? A gente escuta aí sobre startup nos últimos aí 10 anos, né? Acho que ficou mais popular. Mas o que seriam, né? Então são empresas que ela tem um modelo de negócio que é escalável, ou seja, ela tende a crescer a partir de uma ideia inovadora. Então ela vai estar tentando resolver um problema real da sociedade, tá? Com um produto ou um serviço, né? Que impacte aí, né? O maior número de pessoas, pelo menos principalmente o impacto social. E a principal característica delas é o alto risco, né? Então assim, eu tenho uma ideia e quero testar essa ideia, só que essa ideia às vezes precisa, né, de um volume, um recurso, né? Então, e às vezes essa ideia, num modelo tradicional de empreendimento, seria muito arriscado, né? A gente devido ao grau de incerteza. Então, para isso existe essa categoria que a gente chama de startups, né? E qual é a vantagem, né? Existe uma legislação que tem todo incentivo, né, em relação a startups. Às vezes incentivos públicos, às vezes incentivos privados. Além de uma questão de uma facilidade em relação a algumas burocracias, tá? Impostos e etc. Tá? Então a ideia de startup é você verificar se o negócio é sustentável, né? E se vai dar certo ali, né, a longo prazo, tá? E a gente tem alguns exemplos, né, de startups, o próprio iFood, né, um exemplo, né, de startup, Uber, então, entre outras, né, empresas aí que deram certo, tá? E a gente tem falado, né, que quando a gente falou de startup, a gente falou de inovação, né? Então a gente estava falando aí de empresa, um modelo de negócio que tem de ser inovador. Mas o que seria inovação, né? Assim, nessa disciplina, como é que a gente trata inovação? Se vocês forem discutir inovação, às vezes o pessoal apresenta vários diferentes conceitos. Mas algumas ideias aqui que a gente tende a defender, tá? Nessa disciplina, é uma ideia muito mais pragmática e muito mais real, né? Então, a inovação primeiro é um processo com foco em resultados econômicos, né? Então, por que eu estou inovando? É porque eu pretendo gerar riqueza, né? Então, gerar capital, né? Então, não basta simplesmente inventar algo novo. Assim, inventar algo novo, acho que qualquer um de nós a gente consegue inventar alguma coisa. Mas essa invenção precisa ser produzida e ser comercializada, ou seja, precisa dar dinheiro, né? As pessoas precisam comprar, entender que essa inovação vai resolver um problema na vida delas, a ponto que elas tenham, né, disponibilidade de empregar seu dinheiro comprando aquela solução.
E a gente traduz essa ideia, né, na seguinte equação aqui dada por Millet. Ele diz que inovação vai ser aí né, a multiplicação entre invenção e comercialização. Então, para ter uma inovação, tem que ter duas coisas. É um invento, tá? É um modelo de negócio, um produto, um serviço que possa ser comercializado. Então, o que isso significa? Primeiro, se você não vende, se a comercialização é zero, a inovação também é zero. Não há inovação se não tem aqui interesse em determinado produto ou em determinado serviço. Então, a invenção, né, a gente chama aqui que seria a novidade do produto ou serviço, né, o modelo de negócio, ele é a base, mas não vai ser, né, o fim do processo. Né? Primeiro a gente inventa, cria, né, mas isso precisa chegar ao fim, que seria que as pessoas utilizem, né, que as pessoas comprem essa sua ideia, e quando falo de ideia, estou falando aqui de produto, serviço ou modelo de negócio, que possam, né, resolver seu problema, tá resolvendo o problema aí delas, tá? E é um exemplo aqui vamos falar um pouco sobre tecnologia versus modelo de negócio. Então, são alguns exemplos aqui de modelos de negócio, tá, que funcionaram e deram certo, né? Porque a gente fala, a tecnologia ela vai ser uma ferramenta que viabiliza o negócio, né? Então, o grande desafio da inovação vai ser criar esse modelo de negócio que funcione. Então, vou pegar o exemplo aqui do Airbnb e o Uber. A gente tem a tecnologia, né, que seria os softwares, né? A gente tem toda a infraestrutura aí, data center, de inteligência artificial, etc., né? Que vai permitir aí, né, a conexão. No caso do Airbnb, ele vai conectar proprietários de imóveis, né, que sejam parados ou sejam desusados, e a pessoa quer uma forma ali de locar, de forma temporária. E do outro lado você tem clientes, tem pessoas que precisam de locar esse espaço por temporada, esses imóveis. Então veja que o Airbnb ele chega com tecnologia para exatamente unir e resolver um problema. Que seria o problema que seria o quê? De aluguel de imóveis por temporada. Seja você vai tirar umas férias para turismo, ou seja, para negócio, que for mais uma temporada. E o Airbnb ele acaba fazendo essa função muito bem. Então veja que eu tenho dois interessados na ponta, né? Eu tenho os usuários, vamos pensar assim, que querem, né, necessitam dessa questão da locação, e aqueles locadores, as pessoas que querem fazer locar, né, seu imóvel. Então o Airbnb ele acaba promovendo isso, então um modelo de negócio que acabou dando muito certo. Muito similar ao Uber, né? O Uber ele acabou conectando aí pessoas que querem fazer uma renda extra com questão de transporte, e pessoas que precisam pegar transporte. E veja que o Uber ele mudou, né, o cenário de transporte, né? A forma que as pessoas se locomovem, né? Então tem toda uma, uma justificativa disso, isso tá dando certo, né? Pelo menos a gente vê que tá dando certo, que até hoje ficou, né? Teve todo um início, vocês lembram bem que até a sociedade, assim, vários questionamentos em relação ao taxista, etc., mas são modelos aí, modelos de negócio que funcionaram, né? Que trouxeram soluções aí para a sociedade e por isso estão aí até hoje, né, nos atendendo, funcionando bem. E vejam que eles atendem aquela fórmula, né? É uma inovação, um modelo de negócio que é comercializado, né? A partir do momento que isso deixa de ser comercializado, então acaba morrendo, tá? Mas quando eu tenho uma inovação, tenho uma ideia, o que for, eu preciso, entra aí um contexto aí de propriedade intelectual, tá? E o que seriam essas propriedades intelectuais, né? Então são categorias que incluem criações intangíveis de intelecto. Então, uma ideia, tá? E essa ideia aí pode ser apresentada de várias formas, como a gente vai ver a seguir. E por que são importantes aí as propriedades intelectuais, né? Porque as empresas elas precisam gerir as suas invenções e criações e precisam proteger e cooperar também com parceiros, né? Então, essa ideia de propriedade intelectual, ela vem tentando aí proteger, tá, os idealizadores, os inventores, né, os inovadores, tá, em relação às suas criações. Então, a legislação ela sempre tenta buscar esse equilíbrio entre interesse público, porque você
se você tem inovação, você precisa distribuir essa inovação. No sentido que você precisa comercializar elas, vão chegar na mão das pessoas. Mas, ao mesmo tempo, também é interessante para a sociedade proteger o interesse privado, porque você recompensa esse criador. Porque, dessa forma, você não tem uma proteção nesse nível, o que, que acontece, então, com essas inovações? Ninguém vai querer inovar. Então, por que eu vou inovar? Porque vou assumir um risco, né? Então, as pessoas assumem esse risco, as empresas assumem porque ela tem uma determinada proteção, que seria recompensa pela sua criação, por um determinado tempo, né? Então, assim, não é que é eterno, né? Então, e a gente vai verificar que alguns tipos vai te dar aí uma proteção de 20 anos, outros tipos vai te dar até a sua morte, mais 70 anos para frente, né? Então, são as propriedades intelectuais são meios aí que a gente tem, tá? A legislação para proteger essas nossas, os inovadores, né? Os inventores. Existem os 4 tipos mais comuns aí de proteção, tá? Em relação quando eu tento proteger minha propriedade intelectual. Existem vários, mas assim, essa aqui a gente vai apresentar aqui as 4 mais utilizadas, tá? Primeiro é o segredo comercial, segundo é o patente, terceiro são as marcas registradas e o quarto, direito autoral, né? Muito famoso aí, copyright. Mas quando a gente está tratando aí de proteção, qual a ideia aqui dessa disciplina? É para apresentar a vocês, minimamente aqui, o básico, para dizer, ó, existe isso aqui, vocês podem seguir esse caminho, se vierem a galgar esses caminhos de empreendedorismo e inovação, mas é bom sempre estar lembrando aí que quando a gente trata, né, proteção intelectual e meio jurídico, é importante você ter um profissional aí na assistência jurídica para tratar desses assuntos. Então a ideia é que dessa disciplina ninguém vai sair aqui, né, um sênior especialista nesse tipo de proteção. A gente vai conhecer aqui a diferença de cada uma delas. Então, primeiro, o segredo comercial. Ele vai ser um ativo intelectual mantido em segredo pelo proprietário, que vai proporcionar alguma vantagem competitiva. E às vezes é só um segredo, não quer dizer que vai ser ali protegido por determinada legislação, etc. Eu, por exemplo, fórmula, é a mais conhecida como a da Coca-Cola, né? As pessoas até têm umas receitas aí antigas e tal. Métodos, base de dados, algoritmos e o know-how, ou seja, saber como fazer determinadas coisas. Então, são exemplos. A duração nesse caso é indefinida, né? Enquanto o segredo for mantido, e o risco a proteção é você ter esse dado aí divulgado de forma não autorizada. E a maior forma que a gente rouba a engenharia reversa, como tem aqui no slide, né? E a maior forma, como é que a gente protege, né? Esse segredo comercial. Normalmente vai ser um acordo de não divulgação, aí tem muito chamado também de termo de sigilo, de confidencialidade. Tá, isso existe, está no meio, às vezes, por exemplo, em pesquisa, né? Você vai ter, por exemplo, vou ter acesso a empresa X. A gente tem casos aqui de nossos colegas que passaram por isso, aqui na professores da universidade. E, por exemplo, para a empresa liberar seu acesso ao banco de dados, você precisa assinar um termo de sigilo, né? Que você não vai compartilhar dados, etc. Isso vai ser utilizado para pesquisa. Isso também se aplica para funcionários, né? Funcionários, parceiros, investidores, com quem você precisa compartilhar esse dado, se é um dado, se é um segredo comercial. Normalmente as pessoas fazem uma espécie de contrato, você vai ter que assinar ali, ter ciência, que é um termo de não divulgação. Se a pessoa divulgar, aí entra a questão judicial, né? Então você vai ter multa, vai ter sanções e etc. E o outro também é a cláusula de não concorrência, de ter uma diferença aí. Imagine que se eu tenho um funcionário que está trabalhando contigo, se a empresa de tecnologia tem um determinado conhecimento, e ao mesmo tempo ele vai e depois pede demissão e leva todo esse teu conhecimento para outra empresa, né? Então, às vezes, as pessoas podem ter no contrato de trabalho essas cláusulas aí de não concorrência, para impedir, né, que esse ex-funcionário exatamente fique passando de empresa em empresa e passando conhecimento de uma empresa para outra, tá? Então, essas são as formas que a gente tem, né, mais utilizadas aí para proteger o segredo comercial. Então, observe, o segredo comercial não é nada que eu vou ali na junta, eu vou no cartório, eu vou no INPA, o que for, faço um registro. Não, são segredos aí realmente que as empresas mantêm, tá? É diferente agora da patente. Então, o que seria a patente, né? A patente ela vai ser uma concessão pública do Estado, então cada Estado vai conceder uma patente, né? O Brasil pode conceder uma patente, a Argentina outra, os Estados Unidos outra, ou seja, cada país ele tem sua autonomia para isso. E ele vai garantir
ao titular exclusividade para explorar comercialmente por um tempo determinado naquela região, né? Então, como eu falei, elas são territoriais. Então, se você consegue uma patente no Brasil, ela está protegida no Brasil, mas não em outro país. Então, por isso que isso é muito fácil para grandes empresas, né? Elas acabam patenteando internacionalmente, né? Em todos os países, vai lá e registra aquela patente, aquela ideia que a gente vai ver mais à frente. E a duração, pelo menos aqui no Brasil, geralmente são 20 anos a partir do depósito, tá? Que um exemplo, né? Vai estar no fascículo também, vocês podem ler melhor lá no fascículo, que é um exemplo de carta patente, né, aqui da UFMT, que em 2015 foi concedida por 20 anos a, né, alguns docentes aqui, tem um título aqui, né? Processo de detoxificação de sementes ou produtos de processamento de sementes, de inícios comuns e o produto resultante. Então, aí dentro da carta patente está dado, mas tem todo um registro, um croquis, vai estar explicando aí o que seria esse produto, tá? Essa é a ideia. E para patentear, o que eu preciso para patentear uma invenção, né? Tá? Primeiro tem a Lei de Propriedade Industrial Brasileira, a Lei 9.279 de 1996. Ele existe que precisa ter três critérios o invento. Primeiro, a novidade. Tá? A invenção não pode fazer parte do estado da técnica já conhecido. Então tem que ser uma coisa que ninguém conhece ainda, tem que ser novo, algo novo. Né? Primeiro, a segunda atividade inventiva, né? A invenção não pode ser óbvia para um técnico no assunto a partir do que já existe. Tá? Então, mesmo que não pode ser um senso comum, né? Que todo técnico saiba e você quis patentear aquele senso comum. Isso não pode. E a aplicação industrial. A invenção ela pode ser utilizada ou produzida em escala industrial. Então, essa característica da patente. Ah, e seguindo aqui, outro tipo que nós temos aqui, proteção de propriedade intelectual, é marcas registradas, né? Então, marca registrada, aí você entra aqui símbolo, nome, slogan, né? Determinadas palavras, que identifica a origem, o produto ou serviço, né? A gente tem várias. Eu acho que de vez em quando vocês vê alguma coisa na mídia. O que me vem agora à mente, por exemplo, foi alguém estava tentando patentear o Krav Maga, né? Então seria a mesma coisa como tentar patentear o vôlei. Isso aí deu um maior repercusso. Me lembro dessa questão que seria um modalidade de esporte, de arte marcial, etc. E deu muita repercussão na época. Então, são exemplos aí que às vezes que a gente não pode patentear coisas de senso comum, né? Assim, é como fosse ali o exemplo da patente. Então, os direitos. O titular vai ter o direito da marca, ganha aí, tá? Vai impedir o uso indevido por direitos. E ela pode ser renovada indefinitivamente, né? Desde que o uso seja comercialmente ela seja comprovado. Então, você pega uma marca, sei lá, Google, Apple, então ninguém pode estar usando esses nomes aí como marca comercial, né? E agora outro exemplo muito confundido, que pelo menos aqui no Brasil, o direito autoral, a gente tem o direito autoral, a gente lembra quando pensa em direito autoral, a gente está pensando muito em questão de artes, né? Questão de expressão, de música, vídeo, áudios, livros, né? Mas outra coisa, né, que a direito autoral, pelo menos, ele acaba protegendo é o código de um software. Então, o software no Brasil ele não é patenteado, tá? O software no Brasil ele é registrado como direito autoral. Em outros países pode até encaixar como patente. Então, o direito autoral ele vai ter aí, é um direito que o autor vai ter de impedir que outros copiem, imprimam ou publiquem suas obras originais. Então, assim, você não está, no direito autoral, você não está protegendo a ideia, tá? Assim, você não está protegendo a função. Principalmente quando a gente fala em software, né? Por exemplo, aqui. No software, ele vai proteger um software contra cópia, mas não impede que outra pessoa crie um software com a mesma ideia e funcionalidade. Por quê? Vocês devem ter passado pela disciplina de programação e podem observar que existem várias formas de você escrever um código que resolvam o mesmo problema. Então, por isso que não, como é uma expressão, é como se fosse algo um pouco artesanal. Né? Se me colocar para desenvolver um software, é possível colocar você para desenvolver o software,
vai ser muito provável que a gente não consiga fazer o mesmo código. Então, o que o direito autoral protege é o código, exatamente a criação do código do software. Tá? Então, por isso que na questão do software, a gente está protegendo o código e não a funcionalidade. Então, a gente pode aí estar desenvolvendo diferentes softwares, tá? Para fazer a mesma função, devido a essa característica. E é isso, né? Então, pelo menos em relação do capítulo 1 e 2, seria um resumo, fechamento, né? A gente quer deixar muito claro aqui, né, o que a gente abordou. Que a inovação, ela existe comercialização, tá? Que às vezes as pessoas não fazem essa associação. O modelo de negócio, ele vai ser tão crucial quanto a tecnologia, porque é a tecnologia que vai permitir né, determinado modelo de negócio. E é fundamental que a gente conheça e utilize as ferramentas de proteção intelectual, né? Exatamente para proteger nossos inventos e para que a sociedade acabe também ganhando com isso ao longo prazo, né? Que as pessoas se motivem a estar construindo, inovando, né? Criando coisas. Outra coisa que eu acabei esquecendo de falar de direito autoral, o direito autoral tem uma característica em relação ao tempo, a gente falou que a patente era 20 anos, né? Mas direito autoral, você tem até a sua morte e mais 70 anos nos seus descendentes, aí, seus herdeiros, tá? E a patente, como é que a gente ganha dinheiro com a patente? Normalmente você faz uma licença, né, ganhando aí a licencia para ganhar royalties, né? Você libera que as pessoas utilizem determinadas ideias, então, e paguem royalties para vocês. E já o direito autoral, você nunca perde o direito seu como autor, mas você pode vender seu direito comercial em relação àquilo ali. Então, por exemplo, eu posso inventar um livro, escrever um livro, sou o autor daquele livro pelo resto da vida, mas eu posso ceder meus direitos comerciais ou vender meu direito aí, comercial para uma determinada empresa ou um terceiro. Tá? E a seguir, o que, que a gente vai ver então na próxima aula, na próxima semana, né? O que a gente vai tentar trazer. Por isso que é o ideal que vocês leiam, né? Leiam o fascículo para a gente possa, né, discutir. Mas o próximo a gente vai tratar de segmentação do mercado e definição de personas, para entender profundamente aí quem é o nosso cliente. Depois vamos entrar um pouco em MVP, né, modelo, alguns protótipos de modelo de negócio, tá? Que a gente deve estar abordando aí nosso próximo encontro. Então agora, pessoal, eu vou abrir aqui para vocês, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, né? Alguma contribuição. Então fico aí aguardando, né? Não sei se alguém tem alguma dúvida e quer contribuir com algum comentário. Então, vocês entenderam bem? Existe alguma dúvida sobre a dinâmica da disciplina, guia de estudos? Compreendido, professor. Tudo certo, Marlon? Tudo certo. Então, tá, pessoal. Assim, a disciplina, o conteúdo é bem tranquilo, é bem. É interessante, né? Porque na dinâmica que a gente vê muito esses assuntos de inovação, de empresas, de empreendedorismo, né? Acho que está muito em voga no momento. Então, seria importante que vocês, né, se debruçassem um pouco. O material é bem tranquilo de ler, tá? Não é denso, não é aquela leitura chata, tá? O fascículo. E são poucas páginas, né? São 30 páginas. O primeiro, essa apresentação nossa foi a metade, tá? 16, depois mais 16 páginas. Então, nos encontramos na próxima semana, tá? E eu estou à disposição, tá? Qualquer dúvida, podem procurar os tutores, podem enviar mensagem que a gente vai estar tentando aí auxiliar vocês. E, por favor, leiam o material para que a gente possa, né, discutir mais, né, tirar dúvidas e trazer até contribuições na próxima aula, já nesse assunto aí, né, que seria empreendedorismo. Tá? Então, fica à disposição de vocês, pessoal. Boa noite, até mais. Hein? Boa noite. Boa noite, professor. Até mais.